me, me apresentando, né? Eu sou Carlos Ayron, eu sou bacharel em Educação Física, especialista em treinamento esportivo, preparador físico de futebol, e hoje eu sou o principal responsável do preparaçãofísica.net, tanto o administrador da página como o criador de conteúdo. O preparaçãofísica.net foi criado como uma forma de estudar a preparação física no futebol dentro das redes sociais. Então, o objetivo principal do preparaçãofísica.net é estudar a preparação física no futebol. Então, vamos dar início. Bem, para ser bem direto, nosso aulão vai tratar da avaliação do perfil atlético no futebol, que passa pelo perfil antropométrico, pelo perfil neuromuscular e pelo perfil cardiorrespiratório. São essas capacidades e como elas se correlacionam que a gente vai observar e como a gente pode analisar cada uma delas de forma integrada. Começando pela antropometria, o que seria, né? A antropometria são medidas das dimensões do corpo humano e suas características morfológicas, ou seja, seu biotipo, a sua quantidade de músculo, de gordura no corpo, de água. E a gente, como preparador físico, como educador físico, a gente aprende na faculdade a avaliar de forma indireta, né? Através de perímetros e pela composição corporal, principalmente de equações e de meios e métodos de ver o percentual de gordura, a quantidade de músculo no corpo e também seus diâmetros. E quando a gente analisa o futebol, a gente percebe que as características morfológicas dos esportes, elas tendem a ter um padrão. Por exemplo, na foto aqui acima, a gente tem um grupo de nadadores. A gente percebe que o biotipo deles é muito parecido entre um e outros. Trazendo para o esporte coletivo, a gente percebe que o basquete também tem características morfológicas muito parecidas, ou seja, muito padronizadas, né? O tamanho do corpo, a quantidade de músculo, de gordura, são bem parecidas e bem próximas, a raça predominante. Já o futebol, ele é complicado nesse sentido, complicado no sentido bom da palavra, porque, diferente de esportes individuais e alguns coletivos, o futebol ela tem uma alta variabilidade das características morfológicas. Então, assim, a gente tem diferentes biotipos dentro de uma mesma equipe, por exemplo. Eu peguei essa imagem aqui do Barcelona, desse último jogo contra o Atlético de Madrid, e olhando os 11 iniciais, a gente percebe que há muita divergência de biotipo de um jogador para outro. A gente tem jogadores brancos, com estatura menor, a gente tem jogadores negros, uma estatura, a gente tem jogadores com um perfil com muita massa muscular, como a Adama Traoré, e a gente tem várias culturas diferentes e etnias, jogadores sul-americanos, jogadores europeus, jogadores com descendência africana, tudo na mesma equipe. Então, a gente tem um grupo de atletas muito heterogêneo. Onde é que eu quero chegar? Que um grupo de atletas de futebol, do mesmo grupo, eles podem ter muitas diferenças morfológicas. Isso pode influenciar na variabilidade do percentual de gordura, por exemplo. Será que não influencia um percentual ideal pelo grupo, estipular um padrão de percentual nesses atletas, já que eu tenho uma variabilidade muito grande de biotipo? E é justamente isso que todo mundo se pergunta. E o percentual de gordura, né? Onde ele entra nesse ponto? A gente sabe que o percentual de gordura para muitos clubes é dado como fundamental, é dado como, às vezes, até como uma questão padronizada. Você tem que estipular ali uma meta de algum atleta, da maioria está em 10%, 11% para jogar, principalmente, já
vi situações essas, mas a gente vai ver que estipular um padrão e um número dentro de um grupo heterogêneo pode criar um grande problema. Mas a gente se pergunta por que é tão importante assim para essas pessoas estipularem um padrão. E a gente percebe logo que há uma forte influência comercial na busca por um padrão ideal. O futebol ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno mundial, é considerado por muitos o maior esporte do mundo, e esses atletas eles acabam sendo formadores de opinião, e muitas empresas necessitam da imagem desses atletas para se inserir nesse mercado e lucrar em cima. E aí a gente percebe que o perfil e o padrão atlético desses atletas, ele tende a ser quase que inalcançável por um apelo comercial. Mas o que a ciência diz, né? Será que a ciência ela é certeira ao ponto de dizer que você tem que ter esse padrão de atleta para você ter um rendimento e para você ter um desempenho ideal no futebol? É isso que a gente quer. Será que o apelo comercial, a parte emocional e a parte dessa parte, ela influencia, ela tem respaldo científico, né? Para a gente gerar um padrão? E justamente trago esse artigo muito interessante, que vai ficar à disposição de vocês no grupo depois, que analisou a composição corporal das equipes da Premier League e analisou diferentes posições, o status internacional, ou seja, de onde ele vem, se vem da América do Sul, se vem da África, e também a etnia, ou seja, a raça. E analisando os resultados, eles entenderam que o percentual de gordura tende a ter uma variabilidade dentro de um grupo de jogadores da mesma liga, principalmente assim, atletas negros ou pardos, eles possuem menor percentual em relação aos brancos. A gente vê aqui caucasiano, que significa atletas brancos, e não caucasiano, atletas de origem pardas ou negras. A gente percebe que ficou em torno aqui, ó, de 9%, 9 a 10%, os atletas negros e pardos, enquanto os atletas brancos tiveram, em média, 10 a 11%. A gente está falando da Premier League, que é uma das ligas mais competitivas no mundo, e também uma das ligas mais intensas do mundo. E analisando por posição, o percentual de gordura ficou entre 9,9 e 12,9, sendo os goleiros os atletas com maior teor. A gente percebe aqui nessa primeira fileira aqui, body fat, 12,9%, os defensores, que são os zagueiros e laterais, 10,6%, os meias, que são tanto os meias ofensivos como os volantes, 10,2%, e os atacantes, extremos, centroavantes, em torno de 9,9%. Qual o principal achado que a gente tem aqui? Será que eu vou pegar esse valor e vou sair lá no time da quarta divisão, utilizando esse padrão aqui de 9 a 12%, sem analisar o geral, o contexto? Não. O que a gente interpreta é o seguinte, que há uma variabilidade do percentual de gordura de acordo com a raça e a posição dos atletas. Então, se você chega no clube agora, você deve levantar uma anamnese sobre cor, sobre diversos outros parâmetros, e também você tem que saber que o goleiro, ele vai ter, em média, um percentual maior de que outras posições, e que o branco também vai ter, em média, um percentual maior de que os pardos e negros. Eles vão tender a ter esse padrão, eles tendem. Isso não significa que necessariamente vai ser uma regra e todos vão ter. Mas, de antemão, que a ciência acha que há uma variabilidade nesse sentido. E aí, analisando a influência do percentual de gordura dentro das capacidades neuromusculares, esse artigo do Nicolaides, que se a gente analisar aqui, eu já coloquei uma flechinha,
A gente percebe que ele analisou vários grupos diferentes. E aí, a gente vai ver que nesse artigo, que foi com atletas profissionais, o percentual de gordura foi bem acima do que do slide anterior. A gente viu um grupo aqui com 14,4, outro grupo com 13,4, outro grupo com 14,1, outro com 15,1 de percentual e outro com 15,1. Variou entre 13,4 e 15,1. Foi essa variação dentro desse estudo. E a gente se pergunta, né? Afinal, eu levo como referência o estudo anterior ou esse estudo agora em relação a esse percentual? Vocês percebem que começa a ter uma confusão na nossa cabeça se a gente só olhar um número de forma fria, sem analisar o contexto, a gente vai começar a um número trair o outro. Mas o objetivo dele não foi esse, eu só dei esse toque para a gente analisar como foi diferente entre um estudo e outro. A ideia foi que atletas com maior percentual de gordura tiveram menor desempenho neuromuscular. Mas vamos pensar, o que seria o maior? Dentro do seu grupo, aqueles atletas que, dentro de um contexto, apresentam um percentual maior do que ele já está acostumado, você tende a ter um desempenho menor neuromuscular. Por isso, a gente precisa avaliar todas, tanto o perfil antropométrico, neuromuscular e cardiorrespiratório, para que a gente chegue num consenso para saber aonde precisa melhorar e qual desses está influenciando negativamente uns aos outros. Pode ser que o atleta tenha 14% e esteja perfeitamente no auge. E é isso que a gente vai ver, pessoal. Essa matéria do GE, né? A gente, do ano passado, não, aliás, eu acredito que foi 2020, que fala que com 14% de gordura, a Arrascaeta vive auge físico e se cuida para suportar a maratona do Flamengo. Meio uruguaio tem acompanhamento feito por nutricionista, boa forma ter ajudado num bom desempenho dentro do campo. Se vocês abrirem essa matéria depois desse aulão, vocês vão ver que o Arrascaeta fala que nunca tinha atingido um percentual tão baixo. Ou seja, a gente está falando de um atleta que é um dos melhores meias da atualidade do futebol brasileiro e que está numa performance excelente a nível de seleção, a nível de mundo, com 14% de gordura. E aí a gente já se pergunta novamente, vai dar aquela minhoca na cabeça novamente, 14%? Qual o padrão ideal? Bem, o padrão ideal, ele vai depender das variáveis que influenciam a composição corporal, que é o gênero, a idade, a etnia e, como a gente viu, a posição. Se você trabalha com futebol feminino ou masculino, você tem que entender que mulheres tendem a ter um percentual de gordura maior do que os homens. Então, não dá para você pegar um estudo que trabalha um padrão de percentual com atletas masculinos e querer impor no futebol feminino, porque fisiologicamente elas possuem características morfológicas que apresentam maior percentual de gordura em relação aos homens. A idade também é um fator. A gente está falando de grupos heterogêneos. Quem trabalhou no profissional sabe que vai ter o moleque da base que vai estar subindo ali com seus 18 anos e vai ter aquele atacante ou meia experiente de 38 anos. Eu pergunto para vocês, faz sentido vocês colocarem ele no mesmo padrão, no mesmo balaio ali, vamos supor, naquele mesmo pacote? Ou seja, eu tenho que o moleque de 18 anos tem que ter 10 a 11% e o cara de 38 tem que ter 10 a 11%. É fisiologia. Quanto maior, isso não é uma regra fisiológica, mas é um processo de envelhecimento. Quando a gente envelhece, principalmente na terceira década de vida, a gente tende a começar a ter uma perda de massa muscular, que significa sarcopenia, que ela vai aumentar na próxima década, 40, 50 anos, nas próximas décadas,
e a gente começa a ter um perfil lipídico maior. Isso não é uma regra, porque depende do estilo de vida daquele atleta, se ele se cuida, se ele sempre se alimentou bem. Esse processo ele tenta ser atenuado pelo estilo de vida, mas ele é um processo fisiológico, natural do envelhecimento. Então, não tem como a gente comparar um atleta de 38 anos com um de 18 nesse sentido. E a etnia, como a gente viu, você vai ter atletas negros, atletas brancos, e a gente percebeu que já tem uma diferença entre eles. E a posição? Zagueiros e goleiros, eles tendem a ter um percentual maior. Grupos heterogêneos podem ter uma variação de 9 a 14,5%. Isso é o que vem mostrando a ciência. Alguns estudos mostram que alguns atletas de elite têm 14,5% e outros variam ali entre 9, 10, 11. Isso vai depender muito. O ideal é entenda o contexto, avalie, levando em consideração o contexto e não apenas o número. E aí, a conclusão que se tem é que, para afirmar que o percentual de gordura do atleta não é ideal, ou seja, você chegar e dizer que o atleta está com perfil lipídico alto, deve ser correlacionado com testes neuromusculares e cardiorrespiratórios, ou seja, você precisa fazer uma bateria de testes nesses atletas e analisar cada um deles para você chegar num consenso e não sair dizendo que só porque o atleta tem 12%, 13%, ele precisa de toda forma baixar esse percentual. Essa é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato, é você entender o contexto, intervir baseado em várias outras informações e não apenas num número isolado. E analisando as ferramentas de coletas, né, são métodos indiretos, né? O único método direto que pode se avaliar o percentual de gordura é através de dissecação de cadáveres, ou seja, você vai ter que matar o teu atleta para você saber realmente o percentual exato do teu atleta. A única forma de você saber é pelo método indireto. E das diversas ferramentas de método de coleta, a gente tem as principais, as que são mais utilizadas no futebol, que são o DEXA, que é o padrão ouro, mas envolve um alto investimento, e também tem uma padronização da coleta. O atleta tem que chegar em jejum, não pode tomar água nas últimas horas. As dobras cutâneas, que são mais utilizadas, principalmente em clubes de menor expressão, ou até em maiores que preferem o método por outros fatores que a gente vai ver. É de baixo custo, que é uma vantagem. No entanto, possui mais de 100 equações validadas e depende de um bom avaliador, né? No caso, já é um padrão, um método duplo indireto. Por que duplo indireto? Porque ele depende de uma ferramenta externa, de um avaliador, de um terceiro, para avaliar, através da técnica dele, e ele depende de uma equação para que aquelas medidas se transformem no número. Então, é duplo indireto. A mesma coisa a bioimpedância. Ela precisa de uma padronização de coleta. Atletas têm que estar em jejum, também precisa... marcas podem diferir. Se você comprar uma máquina de bioimpedância, uma balança, de uma marca inferior, ela pode dar uma variabilidade maior. E a questão da bioimpedância é que ela tem uma alta variabilidade. Então, a gente analisando o DEXA, poucos clubes têm, é o padrão ouro porque é utilizado na ciência. A bioimpedância, você precisa que 30 atletas estejam em jejum, e se você avaliar todo mês esses atletas, por exemplo, o perfil antropométrico pelo percentual de gordura, toda vez que você for avaliar, você precisa que ele esteja num ambiente que não cause variabilidade no percentual. E essa variabilidade, às vezes, é de 2% para cima, 2% para baixo. Existe até balanças de bioimpedância que varia de 4% a 5%. Então, imagina, você avaliou um atleta em janeiro e ele estava com 11. Aí o atleta, supostamente, não fez jejum, esqueceu, você vai pesar ele novamente na bioimpedância e ele vai dar 14. E aí você vai dizer, pô, o cara aumentou 4% em um mês,
talvez possa ser a alta variabilidade. Por isso, eu acredito que as dobras cutâneas elas são mais interessantes para avaliar, porque ela, apesar dela ter muitas equações, ela é de baixo custo, ela só depende que você seja um bom avaliador, que você vai ter um pouco mais, um pouco menos de variabilidade dessas coletas, né? E assim, analisando todas essas alternativas, a gente percebe que todas elas são limitadas, porque elas possuem variações nas coletas. Desde o DEXA, a dobra cutânea, a bioimpedância, eles possuem variabilidades altas. Então, não tem como eu estabelecer um padrão e um número exato de algo que é variável. O que é que eu posso fazer? Criar um protocolo, entender o contexto e tentar seguir esse protocolo para que essa variação ela diminua o máximo possível, mas levando em consideração que ela existe. Por quê? Porque os atletas são heterogêneos e porque o método de coleta meu ele varia de coleta para coleta. Então, antes da gente sair falando que só trabalha com percentual de gordura 9 a 11%, por exemplo, existem clubes assim, que o atleta não está rendendo porque está gordo, ou que ter, por exemplo, um percentual um pouco acima é não ter comprometimento, não ser atleta, feito eu já ouvi, né? A diferença é que o jogador não é atleta, outro é atleta. Todos são atletas, a diferença é a importância que ele dá para a sua profissão e como o clube encara isso e trata ele somente. Precisa secar primeiro para depois começar a ganhar força. Antes da gente começar a dizer esses jargões e falar muito de forma pejorativa sobre um assunto complexo, a gente tem que analisar o contexto. Essa charge, né, essa tirinha, quando eu vi ela, eu já me lembrei lá dessas discussões e eu acho que ela encaixa perfeitamente. Às vezes a gente está tão preocupado em enxergar aquilo que ninguém quer ver, feito esse senhor de amarelo, a gente quer olhar pela brecha, a gente quer ter uma visão privilegiada do fenômeno, que nos faz não pensar no que está acontecendo e tomar, e não entender o que está acontecendo e achar que o fenômeno que está acontecendo é outro completamente diferente. Então a gente mira aqui pelo buraco da fechadura, nesse caso aí pelo buraco da parede, e o que a gente vê nos engana profundamente. Às vezes é melhor a gente entender que a gente é limitado em definir alguns fenômenos, pegar a escada, subir na parede e analisar o todo para a gente chegar a uma simples conclusão do que realmente está acontecendo. E aí é o que eu falo sobre percentual de gordura. A gente tem que ampliar nosso campo de visão e entender o contexto. Para isso, a gente precisa estudar e precisa cruzar os dados para a gente chegar a uma conclusão antes de criar um padrão que possa superestimar ou subestimar a capacidade do atleta. Já entrando no perfil neuromuscular, né, algo que eu vou prezar nesse aulão é que a gente seja bastante direto, sem enrolação, falando a língua, uma língua menos técnica e mais direta, para que a gente possa usufruir o máximo das informações. O perfil neuromuscular nada mais é do que a capacidade de locomoção do ser humano. E a gente precisa fazer isso através da força e da resistência muscular. No futebol, ela se manifesta através das ações de saltos, giros, sprints, chutes, acelerações e acelerações. São através dessas ações que nós temos contrações musculares e nós ativamos cada vez mais o sistema neuromuscular. E quando a gente trabalha o sistema neuromuscular, a gente avalia, a gente tem que entender que as adaptações que ocorrem no futebol relacionada à capacidade neuromuscular, assim como todo ser humano, é
são as adaptações neurais e as adaptações morfológicas. Se alguém tiver com problema no áudio, me fala aí. Eu acredito que deve ser o celular, o computador que você precisa aumentar aí, mas ele não está ouvindo, né? Então, mas o áudio está legal para a maioria aí? Ok, vamos dar continuidade. A ideia é não deixar ninguém na mão e ajudar cada um. Aulão é para isso. Vamos embora. As adaptações do treinamento neuromuscular e do ser humano são as neurais e as morfológicas. As neurais é a melhora da capacidade intra e intermuscular, e as morfológicas, o aumento na secção transversa do músculo, que é a conhecida hipertrofia muscular. Então, vou dar uma sacada para vocês, e vocês vão entender mais ou menos qual a diferença do trabalho que é realizado de força no esporte, que é um futebol, e o trabalho que é feito na academia. A gente está acostumado muito a querer adaptação morfológica quando a gente sai da faculdade, porque a gente vai trabalhar em academia, vai trabalhar no público fitness. Então, a gente quer aumento de massa magra daquele atleta, ele quer, por questão estética, por questão de saúde. Geralmente, a gente trabalha muito querendo adaptação morfológica. Quando a gente vai para o esporte de alto rendimento, principalmente o futebol, a gente percebe que o treinamento de força ele é totalmente diferente do treinamento que é feito na academia. Por quê? Porque, que eu falo academia, eu estou falando do público fitness, tá? Não, é lógico que também vai ser na academia, no futebol. Porque as adaptações que nós queremos mais são as neurais, são a melhora da capacidade intra e intermuscular. A gente tem que entender que essas adaptações, tanto a morfológica como a neural, ela acontece de forma conjunta, indissociável. Ao mesmo tempo que acontece a adaptação neural, acontece a adaptação morfológica, hipertrofia. Qual é a diferença de um público para outro? A diferença é que no futebol, a maioria é neural. Em pequena quantidade é que é morfológica, hipertrofia muscular. São poucos atletas que são privilegiados nesse sentido, mas é uma característica anatômica deles, e não pelo treinamento em si. Então, assim, quando a gente vai para o fitness, isso se inverte. Ou seja, a gente vai ver que tem bodybuilders, alunos que querem ter um corpo, digamos assim, fitness, musculoso, e a gente vai ver uma quantidade de músculo em excesso. Só que, se a gente avaliar um atleta fitness, ou seja, um aluno fitness, comparar com um atleta de futebol, mesmo ele tendo menor massa muscular, ele vai ter maior capacidade de força, principalmente de aceleração, desaceleração, mudança de direção, ele vai saltar mais do que o atleta fitness. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque a adaptação maior no atleta de futebol ela acontece neural, ou seja, ele melhora a capacidade de sprint, ele melhora a capacidade de aceleração, enquanto esse aqui melhorou também neural, mas em maior quantidade de hipertrofia muscular, ela não foi em relação ao futebol. Por isso que o trabalho de força no futebol ele é tão diferente. Ele é mais, a gente percebe que tem muito mais pliometria, a gente percebe que tem muitos exercícios diferentes, mais funcionais, a gente percebe que tem uma capacidade funcional mais envolvida. Por quê? Porque a adaptação maior que a gente quer é a neural e não a morfológica. Elas acontecem juntos, mas eu quero muito mais que meu atleta mude de direção com qualidade, que aumente o sprint, que cabeceie uma bola, que suporte fazer um bate e volta, do que necessariamente ele ter muita massa muscular. Ele pode ter os dois, claro, isso vai depender da genética desse atleta e como ele maturou durante a fase adolescência, criança, até chegar
um atleta pronto para você. Se ele maturou uma quantidade de músculo adequada, alta, ele vai ter X% de evolução. Se ele não maturou, ele vai ter um percentual menor de evolução nesse sentido. A gente, às vezes, quer transformar um atleta que, infelizmente, não teve um processo de maturação de criança, adolescência, e acha que, quando ele chegar no profissional, ele vai construir isso. Isso é muito difícil. Ele vai melhorar, vai, porque ele vai ter um treinamento e ele vai buscar isso. Mas se ele não tiver essa base, né, durante a fase de criança e adolescência, ele vai se tornar um pouco limitado nessas adaptações, porque ele não maturou nesse sentido. E aí a gente começa a ver que tanto o treinamento como o futebol em si está muito intenso. E a gente só fala disso. A intensidade está aumentando no futebol, a intensidade está aumentando no futebol, a gente tem mais acelerações, todo mundo quer ter um GPS para analisar a velocidade, todo mundo quer saber as distâncias percorridas em alta intensidade, o sprint está cada vez, digamos, em evidência. Isso acontece porque um estudo clássico do Burns, já nessa última década, trouxe que 84%, principalmente da Premier League, entre a temporada 2006 e 2007 a 2012 e 2013. 84% das ações em sprints, ou seja, acima de 25 km por hora, elas aumentaram nesse pequeno período. Com isso, aumentou a distância da percorrida nessa velocidade de 51%. As corridas em alta intensidade, ou seja, acima de 19 km por hora, aumentaram 49%. O número de passes também aumentou bastante, 40%. A distância total percorrida, ela basicamente se manteve. Houve um aumento não significativo durante esse período. E a velocidade máxima cresceu durante esses anos 5%, pessoal. Para a gente ter uma ideia, se vocês pesquisarem após esse aulão sobre a equipe de atletismo do Brasil, ela demorou 100 anos para baixar dos 10 segundos nos 100 metros. 100 anos da modalidade. Se eu não me engano, baixou os 10 segundos nos 100 metros há 2 anos atrás. Então, para a gente ver um sprinter, um atleta que só treina força, que tem fibra rápida pra caramba, para ser bem direto, demoraram 100 anos para baixar esse tempo dos 100 metros. Enquanto no futebol, durante 6, 7 anos, a velocidade máxima aumentou 5%. Então, a gente começa a perceber que é um claro esporte que está em evolução física o tempo todo. E que está chegando no estágio em que a intensidade vai atingir o seu máximo ali. Porque melhorou o treinamento, melhoraram os campos, as chuteiras, a tecnologia entrou para caramba, a ciência do esporte cresceu muito. Isso está fazendo com que o esporte acelere o seu desenvolvimento e as capacidades físicas estão cada vez sendo mais elucidadas. E é o que alerta esse artigo. Ele faz um prognóstico de como vai estar o futebol nessa próxima década, essa que a gente está. Então, ele alerta, ele fala que preparem-se, jogadores, treinadores, o suporte staff, né, que somos nós, preparadores físicos, analistas, nutricionistas, preparem-se para a evolução, porque o futebol vai ficar ainda mais rápido, ainda mais intenso nessa década. Há algumas ideias da FIFA em diminuir o tempo, há algumas ideias da FIFA em aumentar as substituições. Isso vai contribuir bastante para o aumento da velocidade e da capacidade neuromuscular do esporte. E a gente tem que estar atento, porque daqui a 10 anos a gente vai estar treinando atletas de futebol completamente diferente do que a gente treina agora, principalmente no sentido neuromuscular. Essa evolução ela já está acontecendo, ela já está iniciando o processo, e a gente tem que estar preparado para avaliar jogador de forma diferente, a gente tem que entender o contexto de forma diferente, para a gente intervir de forma adequada nessa evolução.
E avaliando o perfil neuromuscular, a gente percebe que existem os saltos, né? Muitas pessoas já viram salto horizontal, salto com a perna, salto vertical, salto unilateral, mas vamos nos ater aos principais, o principal para mim, do momento que vai ser mais utilizado, que é o CMJ e o SJ. Na página vocês falam muito dessa forma, dessa sigla. É dessa forma que a gente encontra nos periódicos científicos. Então, você precisa utilizar essas siglas, esses termos, para você chegar em artigo de qualidade. Então, o CMJ nada mais é que o salto com contramovimento, que tem a utilização do ciclo alongamento e curtamento. Então, o atleta sai de uma posição estática, em pé, então ele faz uma impulsão para baixo, então ele traz uma taxa excêntrica e sobe, salta e aterrissa. Diferente do salto com contramovimento SJ, que é o agachamento com salto, o atleta tem uma saída estática e há uma ação apenas concêntrica. Essa é a diferença dos dois. Ou seja, o atleta desce 90 graus, fica estático ali para não ter esse movimento paralelo, né, entre esse movimento entre a excêntrica e concêntrica rápida. Então, ele segura ali 2, 3 segundos para não ter uma ação excêntrica, e ele parte da posição estática, salta e desce. Basicamente, é essa a diferença do CMJ para o SJ. E por que avaliar, né, o CMJ e o SJ? Primeiro, porque os saltos estão sendo utilizados. Porque é de fácil aplicabilidade, você precisa de pouco tempo ali, você precisa aquecer seu atleta, né? Coloca ele numa plataforma de salto através de um aplicativo e pedir para que ele salte, e aí você coleta o dado. Você dá um tempinho de descanso ali, de recuperação, e você pede para ele saltar novamente, você pega mais uma métrica. E aí, em poucos segundos, você já tem essa coleta. Ela possui correlação com ações específicas do jogo. Então, se o salto do meu atleta ele vem caindo de forma, digamos assim, vem tendo uma queda semanalmente, isso pode significar que as ações de sprints e mudança de direção também vão cair durante o jogo, porque estão correlacionados diretamente. Pode indicar adaptações agudas e crônicas ao treinamento. Ou seja, você pode usar o CMJ para controlar o treinamento diário e também para ver as adaptações crônicas durante semanas. Vou esclarecer e deixar claro para vocês. Quando nós treinamos, a gente dá um estímulo no atleta e, por determinado tempo de recuperação, ele precisa voltar a treinar. Ele voltando a treinar, eu usando o CMJ, eu posso entender o status neuromuscular daquele atleta. Se o atleta está fadigado, ele vai ter uma queda no salto. Então, isso significa que entre um treino e outro, o atleta não teve um aumento, ele não está preparado para ter uma sessão intensa naquele dia, naquele momento. Então, a capacidade neuromuscular dele ainda está em baixa, necessitando de maior recuperação. E essa recuperação pode ser ativa ou com treino de moderada intensidade. Isso seria uma adaptação aguda do treinamento. Eu acabei de dar um treino nele hoje, amanhã eu avalio ele se ele já recuperou. Então, eu estou vendo se o desempenho neuromuscular dele de um dia para o outro foi afetado por um treino e outro, e se eu posso dar uma pancada nele hoje ou não. O que são adaptações crônicas? São semanalmente. Então, o meu atleta chegou para a primeira sessão da semana, e aí eu vou lá e avalio ele. E aí eu dou uma semana de treinamento. E aí, na outra semana, eu avalio ele de novo. Eu dou outra semana. Se eu perceber ali 4, 5 semanas, aquele salto, ele vem crescente ou ele vem em queda? Ele vem crescendo ou decrescendo durante as semanas? Porque a gente trabalha em ciclos, né? Eu tenho 4 semanas de treinamento de força, por exemplo, então eu quero saber se aquele meu programa de 4 semanas, ele está tendo uma resposta positiva para o meu atleta, né? Então, se eu avalio ele semanalmente,
a ideia é que ele vá crescendo semanalmente de acordo com as adaptações de força que a gente quer, as adaptações positivas. Se ele vai caindo, isso pode significar que o atleta precisa de uma carga maior de treinamento neuromuscular de força, ou uma carga menor, por exemplo, de trabalho técnico-tático, que a gente viu que as capacidades elas são concorrentes. Então, quanto maior é a quantidade de treino técnico-tático, maior vai ser a adaptação cardiorrespiratória e, por ser concorrente, ela tende a diminuir a capacidade neuromuscular. Outro ponto também é que eu posso analisar se o atleta ele vem se recuperando bem durante os dias, se ele tem dormido bem, se ele está com a nutrição adequada, para que ele faça com que semanalmente esse CMJ vá aumentando. Isso também tem que ser levado em consideração. Como eu falei, sensibilidade para controle de carga, você pode usar diariamente para isso. E ele possui um baixo investimento. Você pode utilizar um aplicativo, que é o MyJump 2, ou você pode investir num tapete de contato que custa, em média, ali 5, 6 mil reais, né? Se a gente entender que, por exemplo, um analisador bioquímico custa em torno de 60 a 70 mil, dada a devida proporção da tecnologia e de outros aparatos que são bem mais caros, um tapete de contato não seria tão caro assim, né? Isso vai depender, lógico, da condição do clube, da condição do preparador que vai fazer esse tipo de investimento. E aqui a gente tem um vídeo de um squat jump, no salto agachado, né? Agachamento com salto, da seleção brasileira sub-17, né? Eles avaliando antes do treinamento. Na verdade, essa avaliação foi uma avaliação semanal, não foi antes. Então, só para a gente ter uma noção de como acontece, bem simples, ele sai de uma posição estática e salta. Mais uma vez. E aí, tapete de contato, o software já pega aqui a altura, e aí você precisa de uma planilha para você ir analisando esses dados semanalmente. E aí, esse artigo essa é uma grande preocupação, né? E essa meta-análise do João Gustavo Claudino, brasileiro, né? Um dos que mais estudam o CMJ no Brasil. Ele analisou os estudos que traz qual a medida a utilizar no agachamento com salto, ou seja, no CMJ ou no SJ. O que ele viu é que muitos preparadores físicos, eles utilizam a maior altura, mas analisando o que é mais sensível, qual a métrica mais sensível para a gente identificar essas adaptações neuromusculares, seja aguda ou crônica, essa revisão sistemática mostrou que a altura média se mostrou mais sensível para identificar as adaptações ao treinamento. Então, você precisa ali de, no mínimo, 3 saltos, e aí a média desses 3 saltos, desde que haja uma familiarização, é a medida que você deve levar em consideração. Eu quero usar a maior altura, eu posso utilizar? Pode. No entanto, ela não vai ser tão sensível assim para analisar as adaptações. A maior sensibilidade, ela é na altura média. E a gente percebe que o CMJ ele vem sendo utilizado no futebol de forma sistemática, de forma programada, em vários clubes do mundo inteiro, né? A gente percebe aqui uma foto da academia do Liverpool, o pessoal fazendo CMJ. Mas existe uma relação entre CMJ e SJ, que é a relação entre o valor médio do CMJ com o valor médio do SJ. Como a gente tem uma maior produção de força, porque a gente utiliza 2 fases da contração muscular excêntrica e concêntrica no CMJ, ele vai ser maior do que o squat jump, do SJ. O quanto ele vai ser é que precisa ter uma referência. Então, valores de menos 10% significa uma má utilização do ciclo alongamento e curtamento. Então, se eu só estou usando o concêntrico e eu estou usando excêntrico e concêntrico, eu preciso ter um CMJ 10% acima, porque senão a minha taxa de utilização excêntrica está muito baixa, para estar quase equiparado com a fase só concêntrica.
Então, quando a gente analisa o CMJ com SJ, a gente precisa ter um valor superior a 10% do CMJ para o SJ. Valores abaixo de 10% pode indicar uma necessidade maior de treino pliométrico e maior volume de treino excêntrico. Então, aquele atleta lá que tem uma baixa taxa e uma má utilização no ciclo alongamento e encurtamento, seria interessante você utilizar mais exercícios excêntricos no programa de treino dele e exercícios pliométricos, para ele aumentar essa taxa de utilização diariamente, para ele aumentar essa capacidade e, para isso, ele utilizar mais o ciclo alongamento e encurtamento, que é de fundamental importância no futebol atual. E continuando na avaliação do perfil neuromuscular, a gente já parte para o sprint e o COD. O COD significa também uma sigla inglesa, Change of Direction, que significa mudança de direção. E quando a gente avalia o COD, a gente está avaliando a capacidade de mudança de direção do atleta. E o sprint significa ações acima de 25 km por hora. Há estudos que mostram que pode ser considerado sprints ações acima de 20 km por hora. GPS de algumas marcas também utiliza sprints acima de 20 km por hora, já caracteriza como sprint. No entanto, ainda não há um consenso, mas o que a literatura mais tem falado é que são ações acima de 25 km por hora. A capacidade de mudança de direção, a capacidade de acelerar e reacelerar em diferentes ângulos, né? A gente percebe que o sprint ele vai ser mais linear, mais curvilinear, né? E a capacidade de mudança de direção é a capacidade de mudar vetores de força, acelerar e desacelerar em diferentes, sobre o mesmo eixo em diferentes graus, né? E isso acontece muito no futebol, tem muita demanda, tanto de sprint como de COD. E aí, esse estudo do Irineu Loturco, ele analisou a velocidade de atletas de futebol e a capacidade de mudança de direção desses atletas também. E quando ele analisou, ele chegou à seguinte conclusão: que aqueles atletas que apresentaram maior velocidade no sprint linear, ou seja, eles foram os atletas que tiveram maior déficit de DQO. Você falou o que significa DQO. DQO são déficits de mudança de direção. Se eu comparar meu sprint reto com uma mudança de direção, eu vou perder velocidade, porque eu vou desacelerar e reacelerar de acordo com o trajeto. Isso vai acontecer. Mas o quanto esse atleta desacelera? Ele precisa acelerar e desacelerar. O quanto? É tão grande assim? Ele mostrou que velocistas, aqueles que têm o menor tempo do sprint linear, é o que demora mais tempo para mudar de direção. É o que perde mais velocidade. Então, analisando os déficits de DQO, o que é que a gente leva em consideração agora, analisando um atleta, por exemplo, que tem baixa utilização do ciclo alongamento e encurtamento? Que talvez esse atleta pode ter um déficit de mudança de direção, isso é uma hipótese, porque ele está utilizando mal o ciclo alongamento e encurtamento. Então, vamos analisar que tem um atleta, ele fez o squat jump e ele fez o counter movement jump, né, que é o CMJ, e aí ele teve uma taxa, uma má utilização do ciclo alongamento abaixo de 10%. E depois você vai avaliar o sprint e a mudança de direção desse atleta. Você observou que dentro do grupo ali, da posição dele, ele também foi o atleta que teve o maior déficit de DQO, de déficit de mudança de direção. E você começa a correlacionar. Se na mudança de direção eu preciso de um ciclo alongamento e encurtamento cada vez mais rápido, ou seja, o atleta precisa ter uma taxa de desaceleração muito alta, usar muito excêntrico para depois usar o concêntrico imediato, o ciclo alongamento, e eu percebi que no salto ele tem uma taxa baixa, então provavelmente esses dados estão se cruzando, ou seja, o atleta não está conseguindo mudar de direção com tanta efetividade, com alto déficit, porque ele está utilizando mal o ciclo alongamento e encurtamento. Então, o que é que a gente pensa? Eu preciso trabalhar mais mudança de direção desse atleta,
eu preciso trabalhar mais pliométrico e excêntrico para que eu melhore tanto essa parte dessa taxa da relação CMJ para melhorar a mudança de direção desse atleta. E analisando dois testes, a gente tem o zigue-zague code test, que é o teste de mudança de direção em zigue-zague, e o sprint linear de 20 metros. Para a gente ter uma relação entre o sprint linear e o COD, as distâncias dos dois testes, as distâncias totais, do início ao fim, precisa ter a mesma metragem, ou seja, 20 metros e 20 metros, para eu poder ter essa relação. Então, como eu chego a esse déficit de DQO? O déficit de DQO está relacionado ao tempo do sprint linear menos o tempo do COD teste. E os dois testes precisam ter a mesma metragem total. Ou seja, vamos imaginar que esse atleta ali, eu vou botar um número bem simples, ele correu 20 metros em 3 segundos. E aí, depois eu analisei esse atleta no zigue-zague code teste, e ele correu 20 metros em 3,40 milésimos de segundos. Então, eu pego o zigue-zague code teste e eu diminuo pelo tempo do sprint linear. Eu vou ter 0,40 milésimos de déficit. Na nossa planilha, no nosso sistema, esse déficit já vai em percentual. Ele fica bem mais fácil de ser analisado. Ou seja, o quanto de velocidade máxima da velocidade máxima eu perdi e mudar de direção em percentual. Foi 20%, foi 30%? E aí você começa a analisar por posição. Dos meus zagueiros, qual foi o que teve maior dificuldade de mudança de direção? Dos meus atacantes, qual foi o que teve maior dificuldade de mudança de direção? Pelo índice de DQO. Então, ao observar isso, eu começo a criar estratégias para o meu atleta melhorar esse déficit. Eu diminuir esse déficit da capacidade neuromuscular. Um toque seria o aquecimento. Então, eu posso pegar um grupo, eu posso fazer minha atividade de aquecimento, e aí, sempre que tiver acelerações, desacelerações, sprints no aquecimento, eu coloco o grupo para mudar mais de direção, aqueles que têm o déficit, por exemplo, e outros para melhorar essa capacidade de velocidade. Então, eu vou, para aqueles que têm o déficit, estimular mais a mudança de direção, enquanto outros eu não vou ter tanto essa preocupação. E também utilizar mais exercícios excêntricos e pliométricos para aumentar essa capacidade de ciclo alongamento e curtamento. E aqui a gente tem um teste da base do Palmeiras, do Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, onde eles utilizam 2 testes de mudança de direção, de code teste, e o teste de mudança e o teste de sprint linear, através das fotocélulas. O zigue-zague code teste vai estar nesse protocolo deles. E aí, o sprint linear, essa é a base do Palmeiras, E aí, o zigue-zague code teste, que a gente acabou de ver. Zigue-zague code teste, mudança de direção. Esse é o teste de mudança de direção 505. E o atleta muda de direção em 180 graus, ou seja, ele vai reto e ele muda a trajetória virando para o outro lado. Vou colocar mais uma vez para a gente observar bem. Sprint linear com fotocélulas. Zigue-zague code teste. Mesma metragem. Mudança de direção 505. Por que eu utilizo mais o zigue-zague code teste? Porque ele tem maior mudança de direção. Eu mudo de direção o tempo todo, tanto para a direita como para a esquerda. No 505 ele também pode ser utilizado, mas você percebe que ele é mais linear que o outro. Ele tem só uma mudança de 180 graus ali e volta. Você pode usar ambos e comparar com um split linear, por exemplo. Você pode usar. Mas ambos têm a mesma metragem de 20 metros.
E analisando por que avaliar o perfil neuromuscular, a gente percebe que 83% dos gols saem de ações explosivas, como os sprints, saltos, mudanças bruscas de direção. Atingir a velocidade máxima do mínimo uma vez por semana pode funcionar como uma vacina, ou seja, a ciência vem mostrando que estimular o atleta uma vez na semana ou duas a velocidade máxima dele é interessante, né, para prevenir lesões. Não vou dizer prevenir, mas vou dizer reduzir o número de lesões. Então, seria interessante a gente estimular isso na semana. Como a gente faz isso? Tendo GPS para que a gente saiba a velocidade desse atleta, se ele atingiu ou não naquele treinamento. Eu não tenho GPS, meu clube não tem GPS, ou sei lá, o personal só que eu dou para o meu atleta em particular, eu não tenho ainda GPS. O que é que eu faço? Você faz uma avaliação de split, e aí você, durante a semana, vai ter ali, durante o aquecimento, estimular o atleta a fazer um sprint com o tempo do teste dele, ou seja, se ele tem um sprint ali de 3 segundos ali máximo, ele precisa dar um sprint de 3 segundos ali para ele estimular essa questão neuromuscular e funcionar como uma vacina. Até 95%, 90% dessa velocidade máxima, você já pode considerar ali dentro de uma taxa legal para você estar trabalhando a velocidade máxima durante a semana. Mas para isso você precisa avaliar. Sem o GPS, sem a avaliação, vai ser no olhômetro. Sprints podem ser avaliados de forma rápida dentro de um aquecimento, por exemplo. Você pode fazer seu aquecimento e no final você, com o cronômetro, com fotocélula, pedir para cada atleta dar um sprint ali. Se você tiver mais de um preparador físico auxiliar, você cria ali vários e aí vai pegando o tempo e vai anotando. Enquanto um fez, o outro está recuperando, e aí você pede para o outro, anota, e aí você, ali do aquecimento, 2, 3 minutos, você pegou o sprint de cada um. E é baixo investimento. Fotocélulas giram em torno de 3 a 4 mil reais, e você pode fazer isso no cronômetro, só que vai depender da qualidade do avaliador. Mais uma vez aí, os meios e métodos de coletar o sprint ou um teste de mudança de direção. Você pode usar voltando, não só o sprint como o salto, você pode usar a fotocélula e a plataforma de contato. Aqui, e o meio barato seria o aplicativo MyJump 2 e o cronômetro. O conselho que eu dou é não se limite à tecnologia. Se você não tem o tapete de contato, se você não tem a fotocélula ainda, faça com o que você tem. Faça com o aplicativo, faça com o cronômetro, mas faça. Porque eu desconheço que a maioria tenha começado aqui. Alguns começam aqui já, e tudo bem com isso. Mas eu desconheço a maioria dos preparadores físicos que começaram com essa estrutura aqui. Geralmente eles têm que ralar aqui. E se você não é bom aqui no simples, dificilmente você vai se interessar em ser bom aqui, quando você tiver tudo mastigadinho. Então, comece a avaliar, você vai no começo, você vai experiência, você vai perceber que você vai ficando melhor durante o tempo. O sprint, o número de sprint, você pode utilizar 3 sprints. E aí você, no caso do sprint, você pode pegar, você quer a velocidade máxima do atleta, você pode pegar o melhor tempo. Você vai pegar o melhor tempo do código, o melhor tempo do sprint linear. Então, 3 sprints já está de bom tamanho. Mas lembrando, tem que ter uma recuperação adequada. Essa recuperação de um sprint, de um teste de código, ele tem que ser em torno de 2, 3 minutos por aí. Porque a gente quer a velocidade máxima do atleta. Se eu der um tempo curtíssimo, vai gerar uma pequena fadiga entre uma repetição e outra, e eu vou tender a diminuir, e eu não vou ter o máximo daquela capacidade física dele. Então vai começar a virar um sprint repetido, um trabalho de resistência. Não, quero isso. Então, se você tem 30 atletas, vamos imaginar aí, o primeiro foi, deu sprint, e aí você faz os 30 para voltar, vai dar mais ou menos 2 minutos cada de recuperação. Então, sem estresse, faz o que tem que fazer, faz como deve ser feito, para que você consiga ter uma medida legal, uma medida ali, sem tanta variabilidade.
E aí, uma coisa que me incomodava no treinamento, quando eu comecei na preparação física, né? Eu já estou mais de 6 anos aí na preparação física de futebol, era que o treino com o trenó era feito de forma aleatória, né? A maioria dos preparadores físicos colocavam lá uma metragem lá e colocavam um peso aleatório ali, geralmente coloca uma anilha de 10 quilos e coloca 10 quilos para todo mundo, e aí pede para o atleta correr e só, né? Isso não quer dizer que está errado, mas é uma forma empírica de você... só dar um gole aqui. É uma forma empírica de você prescrever um treinamento que é neuromuscular também, assim como o trabalho de força no futebol, com pesos. Então, analisando a ciência, né, os estudos, a gente percebe que tem muita coisa sobre o treinamento de trenó, né? E as diretrizes para a precisão do treinamento do sprint resistido, né? E aí eu encontrei essa revisão sistemática com meta-análise do Alcaraz, né, que é um espanhol, e onde ele mostra a efetividade do treinamento resistido com o trenó do sprint, foi uma revisão sistemática com meta-análise, e analisando, eles viram que há uma variação de carga em relação ao peso corporal, que vai de 10% até 80% do peso corporal, mas a carga mais adequada, que gerou melhor adaptação, foi entre 10% a 20% do peso corporal do teu atleta. Então, se teu atleta tem 80 quilos, por exemplo, ele pode se beneficiar do treinamento com a carga de 8 quilos, que é 10% do peso corporal dele. Entre 8 a 16, que é 20% do peso corporal dele, você pode trabalhar nessas faixas de carga que você vai ter uma carga adequada para esse teu atleta. Outro ponto também seria usar a perda de velocidade como parâmetro de carga no treinamento com o trenó, ou seja, menos 10% da velocidade. Como isso ocorre? Se você tem um teste de sprint que mostra que a velocidade máxima do teu atleta, aquele sprint, 20 metros, por exemplo, foi de 3 segundos, obviamente, se eu botar o trenó para ele correr, ele vai correr mais lento, né? O quanto mais lento ele tem que correr? Ele tem que correr com a perda de velocidade de 10%. A gente percebe que é uma carga adequada, ou seja, então ele tem que correr 20 metros, se ele correr em 3 segundos, ele tem que correr agora em 3,30. Qual é a dificuldade? Aqui é difícil você estar com um cronômetro para todos, para saber a velocidade, você vai começar a se atrapalhar e vai ficar menos prático. Se você tiver fotocélula, talvez. Se você tiver um atleta individual, que você faz um treinamento individual com ele, aí sim, fica mais fácil, porque você só tem ele para se preocupar, então você vai ter como pegar ali no cronômetro. Mas se você utilizar tanto o peso corporal como a perda de velocidade, você vai estar dando uma carga adequada para esse seu atleta. Qual o volume dessa sessão? Esse é outro problema também, né? A gente bota o atleta para correr ali, e ele corre, e a gente não sabe quantos metros ele correu durante aquela sessão de treino sprint. O que esse estudo traz é que uma sessão acima de 160 metros por sessão, no total, né? Se ele correu 40, é uma série de 40, daqui a pouco ele corre 2, 80, daqui a pouco ele corre 3, 120, 160. Então, entre 160 metros e 200 metros é uma carga ideal para aquela sessão. Qual a frequência? Geralmente de 2 a 3 vezes por semana esse treino. Pode ser também ali durante o aquecimento. Isso vai depender da tua semana, claro. Tua semana teve 2 jogos, dificilmente tu vai fazer essa frequência aqui, porque o atleta está fadigado dos jogos, né? Mas se tu tem a semana cheia, provavelmente dá para fazer 2 vezes na semana ali, numa finalização de aquecimento, por exemplo. Quais as distâncias que eu coloco para esse atleta? Ou seja, o quanto ele vai correr com esse trenó? As distâncias ficam em torno de 20 a 40 metros, igual o treinamento de sprint, né? Em torno de 20 a 40 metros é o que ele vai percorrer. Não sai colocando um cone de um canto a outro, né? Não sai colocando um cone da trave até depois do meio campo para ele correr com sprint, porque não faz sentido. Então, entre 20 e 40 metros é uma métrica boa para você fazer ele correr com o trenó.
Quais são os principais objetivos? Na aceleração entre 0,10 e 10 e 20 metros. Então, principalmente aqui em 0,10 é onde a gente tem mais benefícios do treinamento com trenó. Então, a gente aumenta muito a aceleração curta. E, geralmente, a adaptação a esse tipo de treinamento acontece com 6 semanas. Ou seja, se você começar hoje, nessa semana, com o teu atleta treinamento trenó, é muito provável que na quinta, sexta semana, ele já tenha uma adaptação positiva, se você controlar a carga e seguir os critérios, obviamente, a gente vai ter esses benefícios, que é aceleração de 10 a 20 metros. Se você avaliar, você vai perceber que ele tende a melhorar essa capacidade num período curto aí para o futebol, que é de 5 a 6 semanas. Perfil cardiorrespiratório, já indo passando para o último quesito aí do nosso protocolo e do nosso perfil atlético do nosso atleta. Para ser bem direto, a capacidade de captar e transportar oxigênio para o organismo. No futebol é importante para resistir à fadiga durante os 90 minutos. Então, o nosso corpo ele precisa toda hora, até dormindo, de transporte de oxigênio para as células, para os músculos, para ter vida. E quando a gente está em situação de esforço, a gente precisa cada vez captar mais oxigênio e levar isso para o nosso organismo, cada vez mais em situação de esforço, como é o futebol. E por isso que a gente precisa ter uma capacidade cardiorrespiratória para melhorar essa capacidade cardiovascular. Então, isso vai depender das adaptações que eu quero em relação a isso, para cada vez mais eu ser mais eficiente em captar e transportar esse oxigênio para dentro do meu corpo. Então, é importante demais essa capacidade respiratória, e ela também pode ser avaliada de forma indireta. E para a gente entender, né, essa capacidade de levar oxigênio o tempo todo, para dar uma aula, para dormir, para andar, para correr e para jogar futebol, a gente tem que entender que no futebol a demanda maior, a predominante, ela é aeróbica. O atleta ele passa mais tempo andando, correndo, do que necessariamente dando sprint, saltando e mudando de direção. Cerca de 12% dessa demanda, é anaeróbica, 88% é aeróbica. Como eu falei, as ações determinantes do futebol, elas acontecem mais aqui com essa fatia da pizza. Mas o atleta passa mais tempo andando, trotando no jogo do que sprint. Mas as ações neuromusculares, principalmente que dependem do sistema anaeróbico, são as mais determinantes. A predominância é aeróbia, a determinante anaeróbia em menor quantidade. E aí, analisando o VO2, o volume máximo de oxigênio dos nossos atletas de futebol, a gente, nessa revisão sistemática, também entende que é uma capacidade também, assim como todas as outras, variável, depende do sujeito. Nunca a individualidade biológica ela teve tão ascendente no nosso esporte como agora. Indivíduos, eles mudam, eles são diferentes de um para outro, e eles também absorvem o fenômeno do esporte de forma diferente, e isso vai levar em consideração vários fatores fisiológicos. E analisando o VO2 máximo desses atletas, ele, nessa revisão sistemática, ele mostra que ela muda de idade para idade na categoria de base. A gente tem o 14, o 15 e o 16, que são categorias sub-14, sub-15, sub-16, e a gente percebe que vai aumentando o volume de oxigênio a partir do aumento da idade. Então, o atleta sub-14, quando ele passa para o sub-15, ele já tem uma capacidade de transportar e captar oxigênio maior, e no 16 também. Então, nas fases ali de crescimento do teu atleta, se tu acompanha ele desde os 14 anos, é importante que ele vá evoluindo no VO2. Por isso que você tem que avaliar aqui, avaliar no 15 e no 16, para você ver que essa progressão ela acontece por idade. O nível competitivo, ele mostrou pouca diferença, tanto o atleta, digamos assim, elite, como o atleta
digamos, da categoria de base, eles apresentaram ali a mesma quantidade de volume máximo, de VO2 máximo. E aí, mais uma vez, ela diferencia de acordo com a posição. Goleiros tendem a ter um VO2 máximo menor e meio-campos, meias e laterais, principalmente, tendem a ter um maior volume de oxigênio, enquanto os zagueiros e atacantes ficam ali na média ali. Então, o menor sempre vai ser os goleiros, os meias sempre vão ser os que têm um perfil de VO2 máximo um pouco maior, e os atacantes e os zagueiros ali entre um e outros. Como devemos analisar esses dados? Entender que há uma variabilidade entre eles, para que a gente não coloque todos no mesmo pacote, que nem um percentual de gordura. Então, tem que avaliar o efeito da posição, o efeito do nível competitivo e o efeito da idade, para que aí eu entender como está o perfil cardiorrespiratório dos meus atletas. E aí eu apresento a vocês o teste 3015 Intermittent Fitness Test, que é o 3015 FT, do Martin Boucher. Ele é um teste que está sendo muito utilizado, principalmente atualmente, porque ele nos dá vários parâmetros interessantes, principalmente estimar o VO2 máximo, capacidade anaeróbica e também é sensível para a prescrição do treinamento HIIT. Mas como ele é, né? Bem, o teste 3015 FT está relacionado ao esforço e à pausa. Os atletas correm durante 30 segundos e recuperam durante 15. E aí ele sai de uma posição inicial, a gente tem 3 áreas, né, durante esses 30 segundos que eles estão correndo. Eles também são monitorados por bip, ou seja, a velocidade. Então, quando tocar o bip, ele tem que estar na zona central, ele vai continuar correndo. Quando tocar o bip, ele vai ter que estar na fase final, ele possui 40 metros no total, e aí ele vai voltar, ele vai ter que estar no bip no meio de novo, e ele vai ter que estar no bip aqui. Em cada zona desse vai dar um bip, ele vai ter que estar em cada zona dessa. Acabou os 30 segundos, ele pode caminhar até o começo do teste ou permanecer na zona que ele parou, e aí vai ser acrescentado 0,5 km por hora na velocidade, ou seja, o bip vai ficar mais rápido. E aí ele precisa chegar na zona, na próxima zona que ele for, no bip, voltar na próxima zona, chegar novamente, e até dar 30 segundos de novo, ele vai ter um bip de pausa, e ele vai ter mais 15 segundos e vai ser acrescentado. O atleta para, se queimar 2 vezes esse bip, ou seja, ele saiu aqui, deu bip, ele está aqui, ele vai continuar. E aí, quando ele chegar aqui, por exemplo, deu bip e ele não está na zona 3, ele já vai ser eliminado do teste. Ou a desistência dele por fadiga. Ele chegou, mas aí quando ele chegou aqui na zona 3, ele não conseguiu mais voltar. E aí você anota a velocidade final do teste 3015 FT. Se ele parou na velocidade 20 km por hora, você anota aqui, fulaninho está com a métrica final do teste dele foi 20 km por hora. E aí a importância dele é estimar o VO2 máximo, a capacidade aeróbica e anaeróbica que a gente consegue através disso, e prescrever o HIIT através da velocidade máxima do teste atingido. Esse é o teste, né, como ele é feito. Isso é a equipe do Borussia Dortmund, a equipe principal, fase de pré-temporada, eles realizando o 3015 IFT. Não tem som, então eles precisam chegar aqui, ó, nessa zona. Quando ele chegar, vai ter um bip, então todos os atletas no bip tem que estar nessa zona aqui, ó, entre um cone e outro. O outro bip vai ser aqui, eles precisam estar na zona aqui também, eles vão voltar, eles precisam estar de novo, aqui também precisam estar, e aí, quando der 30 segundos, tem um sinal para eles pararem e ter uma recuperação de 15 segundos. Soltar agora para vocês verem na prática. Atleta queimou, provavelmente,
Atleta queimou novamente, atleta eliminado. Aqui, ó. Já dá para a gente ver. Anota a velocidade dele, que ele terminou o teste. E aí, deu o sinal sonoro para parar, eles começam a andar e recuperar para recomeçar em uma velocidade maior. Então, aí só acabou com 2 atletas, os demais já ou fadigaram ou queimaram os bips. E aí o teste vai até a exaustão. O Toninho está perguntando, Carlos, e se eles passarem dos pontos antes do bip? Bem, a ideia é que eles sincronizem a velocidade da corrida para que eles cheguem bem próximos ou durante o teste no bip, né? A gente percebe que tem uma zona bem grande, né? A gente pede para que eles vá um pouco mais devagar para não se desgastarem, né? Então, a gente percebe aqui que é uma área grande, né? Então, assim, ele chegou aqui, ele não precisa. Então, assim, eu acredito muito difícil ele conseguir passar dessa área, porque ele tem que estar numa velocidade muito diferente da velocidade do bip para ele chegar aqui no bip tá à frente, porque tanto daqui para cá ele precisa estar no bip. Então, vamos supor que o máximo de velocidade que ele consiga atingir, ele vai estar mais ou menos aqui, ele vai estar na faixa central. E aqui é um pouco menor, por quê? Porque ele vai perder tempo desacelerando. Ele vai ter que desacelerar para mudar de direção. Entendeu? Por isso que aqui é um pouco menor, porque ele vai perder tempo desacelerando e não, e aqui é um pouco maior. É só essa questão mesmo. Se você acredita ser mais fidedigno do que o ioiô, e seria uma nova versão do ioiô, não, o 3015 FT é um pouco, já é antigo, já tem mais de 10 anos. Eu não acredito que seja uma nova versão. O que eu acredito do 3015 FT é que ele nos dá mais informação. O que é informação? A velocidade máxima ela é sensível para prescrever o HIIT. Então, se eu terminei o teste com 21 km por hora, eu já posso utilizar 21 km por hora no treinamento intervalado de alta intensidade, que vai ser uma velocidade adequada para o treinamento HIIT. A gente não vai precisar de, por exemplo, a frequência cardíaca do atleta, não vai precisar de fazer cálculos de volume de VO2, não vai precisar de, por exemplo, identificar o limiar anaeróbio para prescrever o HIIT, eu só vou precisar da velocidade. Isso significa que vai se tornar muito mais prático para eu prescrever um HIIT. Eu vou ter um atleta que corre um máximo de 20 km por hora, eu vou colocar ele para correr 20 km por hora ali durante 15, 30 segundos, e eu vou saber que eu estou numa carga adequada para prescrever o HIIT. Apenas isso. O ioiô também pode ser utilizado, hein, gente? Também pode ser utilizado, porque a gente está trazendo um novo teste, porque eles não dão mais informação, só isso. Ele não só me dá o VO2, ele me dá a carga do HIIT. Como encontrar o protocolo completo e estabelecer o tempo do BIP, principalmente quando tiver que aumentar a velocidade. O protocolo ele tem no 3015 FT, o aplicativo do próprio teste, é só pesquisar no Play Store, no App Store, você consegue aí o 3015 FT. Na nossa planilha, no nosso sistema de motor, que usa o 3015 FT, ele já vai com o áudio. A partir do usar o HIIT curto ou longo? Cara, eu acredito que o HIIT curto, porque ele é mais específico para o futebol. Só isso. HIIT curto é de 15 segundos para a gente ter. Então, eu acredito de 15 por 15 segundos de, de estímulo por 15 segundos de recuperação se meu atleta estiver bem fisicamente. Se meu atleta estiver mal fisicamente,
a gente pode dar 2 vezes o descanso do estímulo. Por exemplo, eu posso botar ele para correr 15 segundos e descansar 30, porque ele está mal fisicamente, ele não vai suportar uma carga tão alta se eu botar 15, 15, 15, 15. Então, eu vou brincando ali com a questão volume e intensidade. O interessante é isso. Por que 15, o hit curto? Porque no futebol, dificilmente o atleta vai ficar 30 segundos batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. O teste, sim, o teste você precisa estimular ao máximo a capacidade aeróbia, mas no treinamento a gente não leva o teste, a gente leva a especificidade do treinamento, que é o quê? Ele vai e volta várias vezes em curtos períodos de tempo e ele se recupera pouco, quando eu falo resistência. Se for velocidade, não, eu vou dar um sprint rápido lá e eu vou ter que recuperar mais porque eu quero fibra rápida, eu quero que o sistema ATP-CP ele faça o trabalho para eu dar outro sprint em velocidade alta, mas eu estou falando de resistência, capacidade cardiorrespiratória. Então, eu preciso de sprints ali, indo e voltando numa velocidade submáxima, e eu tenho um tempo mínimo de recuperação. É o famoso bate e volta ali. Se o material vai ficar liberado para vocês, a gente está estudando ainda a possibilidade. Vai ter que fazer uma edição e ver mais ou menos como vai ser. Assim que terminar, a gente continua as perguntas. E justamente isso. O Martin Boucher, esse rapaz aqui, ele que criou o teste 3015FT, e ele começou a estudar o teste, se ver se a velocidade máxima atingida no teste, ela era sensível para aplicar o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, né? Aqui, ó. Em jogadores de futebol, hein, gente? Então, o que é que ele viu no teste? Aqui ele coloca aplicações práticas, né? E em inglês ele fala treinadores e trainers, né? Ele fala trainers, está se referindo ao preparador físico. Você utilizando o 3015FT, examinando o estudo, usando particularmente o MRS, que significa Maximal Running Speed, né? Maximal Running Speed significa máxima velocidade de corrida. Ele solicita várias qualidades aeróbicas, anaeróbicas, então ele puxa um pouco a sardinha para o teste dele, mas no final ele comprova que a velocidade do 3015FT ele é sensível para a precisão do HIIT. Eu posso utilizar a velocidade do 3015FT para prescrever o HIIT, como parâmetro. E aí, a gente chega no nosso sistema de avaliação da performance no futebol. Foi um sistema que a gente estudou bastante, que a gente trouxe o que a literatura trouxe, e a gente, de melhor, e a gente entendeu que pode ser o mais prático possível para a gente conseguir chegar nesse, digamos assim, em vários parâmetros, em várias formas de avaliar os atletas de futebol, levando em consideração todo o perfil antropométrico, cardiovascular e neuromuscular. Na categoria de base, a aplicação pode ser a partir de qual? Se você tiver no sub-13, pode fazer com sub-13, sub-14, sub-11. A maioria dos estudos são feitos com categoria de base, então pode ficar tranquilo. Mas tente ler algo sobre a sua categoria primeiro, sobre teste, para você identificar as necessidades. E aí eu vou mostrar para vocês agora o nosso sistema. Bem, esse é o nosso sistema. Deixa eu só mostrar o nosso sistema que a gente parte para as perguntas. O nosso sistema ele vai ter o perfil de antropometria a partir de dobras cutâneas. Ele vai ser o sistema que você pode analisar por atleta, por grupo de atletas, por posição, por avaliação, se é avaliação 1, se é avaliação 2, por ano. Então, assim, você vai ter uma base de dados que vai te dar tudo. Então, assim, no perfil antropométrico, a gente tem a idade, a altura,
o peso do teu atleta, a soma das dobras cutâneas, que também é importante, o percentual de gordura, e o membro dominante, se ele é destro, se ele é canhoto. Do perfil neuromuscular, esse daí me deixou apaixonado por esse sistema. A gente tem o split e tem o COD, né, seguindo o zigue-zague COD teste, e a partir das métricas dos dois, eles já nos dá o déficit de DQO que a gente trouxe, que é o percentual de déficit de mudança de direção, e aí ele já nos dá também a carga de trenó, ou seja, 10% do peso corporal ficou em torno de 8, 10, aqui 16, 20 desse atleta, e também, se eu quiser usar a perda de velocidade, fica em torno de 2,74 a perda de velocidade. E aqui tem a velocidade em quilômetro por hora, então você só pega o tempo e ele já te dá todas essas informações, e aqui através do peso. No squat jump e CMJ, a gente tem a relação dos dois aqui, ó. Tem a altura do SJ, do CMJ e a relação entre eles. O que a gente viu nesse aulão? Que uma taxa de a relação CMJ abaixo de 10%, há uma necessidade de treinamento pliométrico, está usando pouco ciclo alongamento e curtamento, o que pode dificultar a mudança de direção também. E aí, clicando aqui, eu já tenho o meu perfil cardiorrespiratório. Então, aqui o estágio do 30-15-FT, ele já calcula o VO2 máximo desse atleta, e também você pode, se tiver uma cita, né, ou alguma coisa, colocar a frequência cardíaca máxima, e aí ele já nos dá automaticamente a prescrição do HIIT por 90% da velocidade máxima até 110%. Então, eu quero pegar mais pesado hoje o atleta, 110% da velocidade. Se eu quero fazer 100% da velocidade, ou se eu quero fazer 95%, isso vai depender de como você quer manipular essas variáveis, mas vai estar tudo aqui entre 90% a 110%. Essa é a nossa base de dados. Então, eu vou fazer aqui para vocês. A gente já tem o teste 1 aqui. Então, vamos fazer o Neymar. Vou botar o Neymar aqui. Essa vai ser a avaliação número 1 do Neymar. Eu vou botar 2 aqui. Não porque ele não tem a 1, né? Mas se eu colocar 2, por exemplo, eu avaliei Neymar no dia 8/2. Eu quero avaliar Neymar de novo no dia 10/2. Então, eu vou só colocar 1 e na segunda eu boto 2. E aí, quando eu clicar no Neymar lá, vai ter a opção 1 e 2. E aí eu comparo o Neymar da avaliação 1 com o Neymar da avaliação 2. Ela é bem dinâmica em relação a isso. Vou botar aqui 10/2 de 2022. Vou colocar Neymar atacante, né? O gênero aqui. O gênero ele depende de um cálculo, para ele calcular o VO2. Então, se é masculino, você coloca 1. Você não vai colocar M nem F. Se for feminino, você coloca 2. Só isso. No caso do Neymar nosso, ele é masculino. O Neymar tem 30 anos, né? Não sei a altura dele, vou botar que ele tem 1,81. Coloca em centímetros, tá? Não coloca vírgula. O peso dele, eu acredito que seja em torno de 76 quilos. Estou chutando também. Neymar é destro, coloco destro. E aí a gente tem o protocolo de Faulkner. Eu vou avaliar, coloco as dobras cutâneas dele. Ele teve uma dobra de 8. Ele teve outra de 7. A abdominal dele foi 12, por exemplo. Só para a gente ter um padrão. E a suprilíaca, sei lá, 10. E aí ele já me dá a soma das dobras cutâneas, que é tão importante quanto o percentual. E ele me dá o percentual aqui dessa base de dados. Aí a gente vai para o squat jump. Neymar saltou 48, 47. E no terceiro, Neymar 47,5. Vamos botar o número quebrado. Ele já calculou a média do Neymar. Vamos lá para o CMJ. Ele calculou 51, 51,5, 51,8. Meu Neymar fez isso. O sprint tempo. Você vai fazer 3 lá. Você anota no papel os 3. E aí, qual foi o maior do sprint? Foi 2,39. Carlos, eu não gosto de 20 metros. Qual é a distância que eu quero?
Quero 30, então vai ser split de 30 metros. Só que aí ficou meio estranho porque ficou muito rápido, né? Nunca que o Neymar vai atingir 45,2 km por hora. Nem existe essa possibilidade. Então vamos botar aqui 20 mesmo. Então ele atingiu 30 km por hora. Aqui ele já calculou a carga do peso corporal, ou seja, ele já pegou o peso do Neymar e já disse que a carga de 10% para o trenó é essa, de 20% é essa, e aí ele já pegou a velocidade máxima dele e ele já disse que o tempo para ele treinar com o trenó com a queda de 10% é de 2,63 aqui, ó, com base no split. Eu não precisei fazer nada, eu só anotei o teste, tá? E aí eu venho no zigue-zague code teste, e aí eu coloco que ele correu 2,79. Foi. Ele já me dá a taxa de DQO. Para não dizer que é mandrake, eu vou botar outro número aqui, que deu 14% também. Eu vou botar 2,68. Deu 11 agora. E aí, meu Neymar, no teste 3015 FT, ele atingiu 22 km. Ele fadigou por 22 km por hora do teste, a velocidade. E ele me dá o VO2 estimado. E aí, a frequência cardíaca máxima, se eu quiser, se eu tiver a cinta, eu coloco. Se não, eu não coloco. Mas vamos supor que eu tenha a cinta. Então, quando o Neymar morreu ali do estágio 22, eu peguei a frequência dele. Eu digo, Neymar, se você tiver com o tablet, você vai ver ali. Se você tiver com o relógio do teu atleta, do Neymar, ele vai estar com 191. Aí você vai lá e anota no papel e depois coloca na planilha. Então aí, ó, um atleta durou aí, eu explicando todos, né? 1 minuto aí. Se eu tivesse feito sem explicar, sem falar, dava menos que isso. E aí eu vou lá para a minha base de dados. O que é que eu faço para o Neymar vir para cá? O que é que eu faço para o Neymar vir para cá? Eu vou nesse símbolo de atualizar aqui, ó, e clico nele. Se eu não clicar, ele não vem, tá? Cliquei. Ele vai dar um segundinho, o meu Neymar já está aqui, ó. Ah, eu não quero, eu não... Aí aqui, ó, os dois são atacantes, então ele está comparando um atacante com o outro. Eu só quero ver um dos dois. Eu só clico em um aqui, ó, só aparece o teste 1. Quero ver o teste 1. Ah, não quero ver o teste 1, quero ver só o Neymar. Eu clico aqui, ó, apareceu o Neymar, ó, 30 de idade, 1,81 m, 76 quilos, ele é destro. Ah, eu quero os dois. Eu clico aqui em cima e clico nos dois. Vai aparecer os dois. Mesma coisa nos demais. Tá teste 1 aqui, teste 2 aqui. E aí as velocidades. E aí ele me dá a média de déficit dos atacantes, que os dois não são atacantes. Se eu colocar zagueiro no Neymar, ele vai vir aqui como zagueiro. Vou dar um exemplo. Vamos botar o teste 1 como zagueiro. O teste 1 não é mais zagueiro. Não é mais atacante, ele é zagueiro agora. Cliquei. Deixa eu tirar esse nome grande aqui que tá quebrando lá. Tá que ele é canhoto, vai. E aí eu volto lá. Se eu mudei a base de dados, eu tenho que ir aqui e atualizar. Cliquei em atualizar. Já apareceu o zagueiro aqui, ó. Então, teste 1 não é mais atacante, ele é zagueiro. Então, aqui eu vou em zagueiro. Quando eu clicar, só vai aparecer teste 1. Por quê? Porque Neymar não é zagueiro. Eu não coloquei Neymar como zagueiro, eu botei ele como atacante. Mas se eu quiser ver os zagueiros e atacantes, eu clico aqui em cima e coloco os dois. Apareceu Neymar e teste 1. Aqui está teste 1 e Neymar. A gente compara um com o outro. Vê que um tem 8,3%, baixa a utilização do ciclo de alongamento e encurtamento. O outro 4,3%. Ah, só quero ver o zagueiro. Só quero ver o zagueiro. Aí, estou vendo o zagueiro. Teste 1. Só quero ver o Neymar novamente, o atacante. Só estou vendo o atacante. Perfil cardiorrespiratório é a mesma coisa. Então, é bem interativo. Bem interativo. Se eu fiz 30 avaliações com o Neymar no ano, vai ter as 30 avaliações aqui quando eu clicar no Neymar. Só tem uma aqui, porque a gente só fez uma. Então, vai ter 30 aqui. Então, sempre que eu clicar, eu quero ver a primeira, eu clico na primeira.
Ah, eu quero ver a segunda. Eu clico na segunda, vai ter. Eu quero ver a primeira e a segunda junto no Neymar. Vai ter também. Então, é um sistema dinâmico, um sistema inteligente, muito simples, que vai dar diversas informações necessárias no futebol de alto rendimento. A relação CMJ e SJ, no mês a mesma coisa. Se você fez uma em fevereiro e fazer um em março, vai ter lá fevereiro e março. Quero ver fevereiro e março, você vai clicar em fevereiro e março. Primeiro, para você clicar aqui, você é só clicar nesse aqui, ó. Que é aqui, esse negócio aqui é selecionar vários. Aí você vai selecionar vários. Aqui, ó, cliquei. Aí agora eu posso selecionar os dois. Ó, ficou azulzinho. Cliquei, só em um. Só apareceu o atacante. Ah, não quero, quero só selecionar um. Beleza. Quando tu clicar no zagueiro, vai para zagueiro. Quando tu clicar no atacante, vai para atacante. Agora, se eu quero os dois, eu clico aqui em cima e aí eu vou e clico e ele já fica os dois, ó, azulzinho. A tabela de referência para a relação CMJ e SJ é a comparação dos testes, ou seja, se eu captei peguei se eu peguei o CMJ e o SJ, ele vai fazer a comparação entre si. E aí eu vou ver se a diferença entre eles está de 10%. Abaixo de 10% é baixa utilização, acima tá legal. Não precisa criar aba, é só colocar a data do teste. Aqui, ó. Vou colocar janeiro, tá? Vamos fazer outro aqui. Tem o tempo. Gabriel Jesus agora. Aí é a primeira avaliação do Gabriel Jesus e eu vou colocar janeiro. Sei lá, 10 do 1 de 2022. Vou botar atacante. Ele é masculino. A idade dele 33. Tá, altura 1,87. Só tô chutando aqui para ir mais rápido. 87. Destro. 9. 7, 7, 7. 43. 45, 46. Só chutando. 52, 51, 53. 2,29, 20 metros, sei lá, 2,56, estágio 19. Pronto. Vou lá no dashboard. Ó, o que é que eu vou fazer? Acabei de estar na base de dados lá, né? Eu vou vir aqui e atualizar, ó. Atualizar. Se eu ficar aqui procurando Gabriel Jesus, você não vai achar nunca. Você vai aqui em atualizar. Levou um tempo, deixa eu ver. Bem, provavelmente o Gabriel Jesus não veio aqui por causa do teste. Ele não veio para cá por causa que a data foi diferente, ou seja, eu comecei um teste no dia 8 e não tem como voltar no tempo, entendeu? Só por causa disso. Se eu botar o 2 aqui, vai entrar. Aí. Gabriel Jesus aqui, ó. Ó, já tá os três aqui, ó. Apareceu os três. Entenderam? Por que não apareceu antes? Porque o primeiro aqui está indicando que
eu comecei a avaliar em fevereiro, então eu precisava começar de janeiro. Então, vou botar aqui o teste 1 no mês 1. Ali. Agora sim apareceu janeiro. Ó, aqui, ó. Automaticamente, pela data, já aparece. Ó, ó o janeiro aqui. Ó. Quem fez o teste em janeiro? Quem fez a avaliação em janeiro? Teste 1. Quem fez em fevereiro? Só cliquei em fevereiro. Gabriel Jesus e Neymar. Entenderam agora? Vamos ver o perfil neuromuscular de Neymar e Gabriel Jesus está aqui. Ah, eu quero só ver o Neymar. Só clica em cima. Quero ver o Gabriel Jesus. Quero ver como foi. Ah, não vai aparecer. E assim vai. Ok? Isso, a ordem tem que seguir os meses do ano, né? É bem inteligente nesse sentido, eu que vacilei. Então, pessoal, a gente vai estar na promoção dessa super painel, né, interativo durante esses próximos 7 dias. Espero ter ajudado cada um de vocês. E eu fico à disposição agora para qualquer pergunta. Além do mais, né? Eu sou um pouco interativo, né? Imperativo, aliás. Eu vejo uma pergunta, eu paro para responder. Sou... Agradeço o Igor pela força. Sobre o zigue-zague code teste e os testes, você pode usar qualquer tipo de teste de mudança de direção, qualquer, e comparar com o sprint linear. A única regra que você tem que ter para você ter uma relação de déficit de mudança de direção quando comparar os dois é que o teste tenha a metragem total igual. Ou seja, se eu faço um teste de 20 metros linear, de sprint linear de 20 metros, eu preciso de um teste de mudança de direção de 20 metros também, no total. O que eu não posso é pegar um teste que tenha 30 metros e comparar com um de 20 metros. Só isso. Então pode ser Shurihan, pode ser o 505. No entanto, o que vem sendo utilizado e o que a gente acha que é mais fácil de ser utilizado, e também por ser direita, esquerda o tempo todo, é o zigue-zague code teste, que eu acho que é mais fácil para o atleta fazer. Mas vai da criatividade, da vontade e das ideias de cada um, desde que você siga os mesmos princípios e ideias. Mais alguma pergunta? Exato. 4 de 5 metros. Vou voltando aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que dá para ver aí, ó. 5, 10, 15, 20. Então, eu tenho que pegar a fita métrica e aqui 5 metros, coloco um cone. Desço 5 metros, coloco um cone. Subo 5 metros, coloco um cone. Desço 5 metros, coloco um cone 20. Mais ou menos 100 graus cada. Ok? Seria possível ter vários trechos de sprint, 10, 20, 30 metros na planilha? Sim, sim. Professor, você utiliza o MyJump para avaliar os saltos? Às vezes utilizo, quando dá, às vezes não, quando não dá. Por exemplo, quando eu chego no clube no meio de uma temporada, não dá. Porque até eu pegar as métricas dos atletas, até eu pegar
várias coisas, e começar a implantar já foram semanas e às vezes não via sendo feito e eu acabo criando meio que um estresse. Isso, tem que ser a mesma métrica, mesma coisa, isso, do Shanahan. Sobre os trechos de speed, 10, 20, 30 metros. Você pode fazer vários testes. Vamos voltar para a planilha aqui. Vamos imaginar que tu fizesse 3 testes de sprint com o Gabriel Jesus. Aí tu vai aqui e bota Gabriel Jesus de novo. E aí tu coloca um. E aí tu coloca a data. E aí tu vai lá em sprint. E tu vai colocar um de 30. Entendeu? E aí tu coloca o tempo que foi no de 30. Só que aqui tu vai ter que colocar a avaliação 2, porque tu fizesse 2 avaliações. Aí quando tu clicar lá no Gabriel Jesus de novo, não vai aparecer porque eu não botei data, vai ter a avaliação 1 e a avaliação 2 de Gabriel Jesus. Olha aqui, ó o Gabriel Jesus vindo aqui, ó. Tá tudo zerado, ó. Entendeu agora? Não tem nada porque eu não botei, mas ó, já tem um 2 aqui. Vai ter a 1 dele, vai ter a 2. Então, eu fiz um teste de sprint no 1, de 20 metros, no outro eu fiz de 30, eu tenho 2 avaliações, mesmo sendo no mesmo dia. É o que a gente está terminando de fazer. A gente fez o aulão para explicar como utilizar o perfil, né? Como avaliar e como interpretar. E aí a gente quer fazer um material explicando os testes, como fazer e os padrões de referência, né? É o que a gente quer fazer. Mais alguma pergunta? Foi o Luiz Paulo que perguntou. 99,90 até o dia 17. De graça. Sim, e é. Ricardo Sá, a distância do sprint linear não deveria ser maior para alcançar a velocidade máxima do indivíduo? Provável. Se você faz o teste de 30 metros, talvez seria interessante para avaliar. Aí você tem que adaptar o zigue-zague code teste para 30 metros. Então, cada lado vai ter que ter 7,5 metros. Ele tem que ter total de 30 metros. Então, aí você vai ter que adaptar cada lado da mesma distância, óbvio, porque um lado não pode ficar maior do que o outro, dos 4. E aí, no total, ele tem que ter 30 metros também. Sendo que, se você fez o teste de sprint linear e você quer relacionar o sprint linear com mudança de direção, ele tem que ter a mesma distância. Ah, quero usar 30 metros. Então, adapta o de mudança de direção, os lados da mesma distância para 30 metros. Se for o zigue-zague code teste, que tem lados iguais, direita e esquerda, então você tem que botar os mesmos lados, aí você vai para a ponta da caneta. Você adquirindo agora, né? Eu vou colocar o link. Você tem uma plataforma só para isso. A gente nem vai enviar, ela já fica à disposição para você baixar o arquivo, o manual de instruções e o BIP. Já fica à tua disposição. Se for no boleto, assim que for compensado pela Hotmart, ela vai dar o acesso a você ao material. Obrigado, Fábio de Mello. Obrigado, Igor. A ideia é a gente ajudar mesmo, cara. A ideia é ajudar mesmo. Por incrível que pareça, não é demagogia, a ideia é ajudar mesmo. Não faz sentido eu fazer algo. A ideia é que a gente chegue para mais pessoas e não para alguns.
Perfeito. Como você calcula a angulação das curvas para que todas tenham a mesma medida? Por volta de 30 graus, né? Aí nunca vai ficar exatamente por volta de 100 graus, né? No zigue-zague teste, perdão. Nunca vai ficar exatamente igual, mas você tenta ser o mais preciso possível ali. Esse imprimir, você vai gerar a impressão do relatório. Ou seja, se você clicar no Neymar lá, quando você clicar em imprimir, a página toda no Neymar vai ser impressa. Valeu, Ricardo Sá, muito obrigado. Ferramenta está à disposição de vocês. Assim, a gente tem um tutorial dentro do link, né? Que está na nossa link da bio, também vou deixar no grupo. E eu estou à disposição. Se quiserem mandar uma mensagem para mim, também respondo, na medida do possível, né? Obrigado, Gustavo. E é isso. Eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Quiser pegar meu número, telefone, também mandar mensagem, estamos à disposição. Pode usar agoniômetro também, né? Se você é mais perfeccionista nesse caso, né? Pode usar. Eu agradeço cada um de vocês, Renan também. Obrigado, Tiago. O valor é R$ 99,90. Vai ficar no link à disposição e já vai ter valor, tutorial, tudo. Mas só daqui a 7 dias, né? A gente. Era um valor até maior, né? Mas aí eu pensei direito, e falei, vou dar um valor bem acessível que é para todo mundo ter nesse primeiro momento. E dá trabalho fazer esse sistema assim interativo. Não é tão simples, não. E ainda tem as equações, tem que passar por um design para ele fazer essas paradas aí. Mas eu agradeço cada um de vocês, eu fico à disposição. Uma boa noite a todos. A turma tinha mais de 90 pessoas, infelizmente a gente teve uma média de 30, né? Isso é normal, as pessoas podem ter outro tipo de compromisso. A gente vai ver se deixa esse aulão gravado em alguma plataforma aí que a gente ainda está estudando como vai ser mais ou menos. Agradeço, Thiago. Fico à disposição de cada um de vocês. Grande abraço a todos e boa noite. O que precisarem de mim, estou à disposição. Sucesso para vocês e obrigado. Show, valeu, obrigado.